Beleza, gravando. Beleza. Hoje a gente vai falar um pouco sobre função de ligação, como estimar modelo. Vai ter um pouquinho aqui, ó, sobre a função de ligação, simular um modelo, e estimar um modelo a partir de dados. Não sei se vai sair tão fluido hoje, que eu tô com menos domínio sobre essa área, mas vamos que vamos, né? Bom que isso aqui é monitoria. Bom que a gente estuda junto, né? Beleza. Só puxar a carinha Suzy aqui pro lado. Isso. Aí, beleza. Aí, primeira coisa, o que rola? Quando a gente tem os dados, a gente tem um YI, certo? E as nossas variáveis, x1i, xi1, xi2, xi3, são as variáveis observadas, certo? As variáveis independentes e a dependente. Beleza? Então tem aqui o y1, aqui um y2, aqui um y qualquer. Beleza? E aqui tem a variável aqui, ó, 2,1, 2,2, 2,3. Aqui passa algumas linhas. Aí aqui vai ser a iésima 1, iésima 2, iésima 3. Beleza? VI, VD. Então, cada um desses y, eles são variáveis aleatórias. Compondo uma amostra. Aí o que a gente assume que todas as nossas observações vêm de uma mesma função de probabilidade, uma mesma distribuição, mas que pode ter um parâmetro de interesse que varia para cada indivíduo. Beleza? Para cada um que eu observei. Ou seja, vai ser a mesma função, tipo, vai ser toda binomial, toda normal, toda Poisson, mas pode ser uma normal que varia a média. Beleza? Tá fazendo sentido até agora? Tá. Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu imagino que os meus y vêm de uma normal, que a média vai depender da observação, então vou chamar aqui do i, beleza? E todas vão ter a mesma variância. Então por isso que eu não coloquei o índice i aqui. Beleza? E vamos supor que essa média ela siga um modelo do tipo beta 0 mais beta 1x. Beleza? Ou seja, para cada yi, e vamos supor que esse meu x seja, sei lá, sexo. Ou seja, vai ter 0 ou vai ter 1. Então, o meu yi, a depender se o meu x for 1 ou 0, aqui eu vou
aqui eu vou ter um mi estimado. Mais B1x. Como se fosse umas... Nossa, tá feio pra caramba, mas deu pra entender aqui as colunas, né? Então vamos supor que aqui eu observei 1,2, 0,1, 1,0, 1,5, menos 0,2. Aqui, o meu modelo, eu vou chutar que o beta 0 foi estimado em 0 e que o beta 1 foi estimado em 1000, beleza? Então, na hora que eu for simular esse modelo, eu vou chutar aqui para o y. O i, ele veio de uma normal, que tem o média igual a 1. Esse aqui igual a 0. Esse aqui igual a 1. Por quê? Beta 0 é sempre 0 e o beta 1 é 1 quando o x é 1. Beleza? Então, todos esses vieram de distribuição normal. Mas alguns vieram de mi igual a 0, alguns de mi igual a 1, todos com a mesma variância, que não importa aqui pra gente agora. E aqui que vem legal, sendo que o mi, ele é uma função do x e dos betas. E mais legal ainda, essa função ela é linear. Não, essa função é uma função de um parâmetro que a gente vai reduzir aqui para falar que é o vetor x de observação, beleza? Transposto, vezes o vetor de betas. Porque você concorda que é a mesma coisa, né? Escrever beta 0 mais beta 1 vezes x é a mesma coisa que escrever o 1x, que é um vetor transposto, vezes o beta 0, beta 1. Que a gente está fazendo várias vezes para escrever em notação de vetor a equação aqui, nossa, beleza? Então vocês viram que existe uma coisa que fez o link da nossa estimação com a nossa variável independente, certo? Até aqui tá indo. Tá, mais ou menos. Viu? Aí que a gente chega no conceito aqui da função de ligação, que eu vou até copiar aqui, que são duas equações que a gente vai precisar. Isso, essa daqui. A partir dessa aqui já vai. Peraí, o que aconteceu? Onde é que você copiou? Ah, tá aqui. Então, esse gzinho é a nossa função de ligação. Então, quem sabe que a média dos nossos dados, beleza? Ou seja, na verdade, a média daquela variável aleatória que corresponde a um dos dados, beleza? Vai ser dada é mi, por definição, e é dada por essa função aqui em relação aos dados. Esse x aqui é o vetor de variáveis independentes e aqui é o vetor de parâmetros, beleza? E de forma equivalente, eu vou chamar por definição, só para ter uma letra, eta, viu? É um número, não é um vetor. Isso foi. X beta esse g é a função de ligação. É uma função da média do que a gente vai simular, beleza? E isso tem a ver com a interpretação. Então, o exemplo que eu mostrei para vocês aqui agora é o exemplo da função normal, em que o mi é igual a GA-1 beta, que é a identidade. Por que a identidade? Porque a função identidade é f de x igual a x, ou seja, retorna
a própria entrada. Então a própria entrada disso aqui é isso aqui. Beleza? Ou seja, a média que o parâmetro que eu uso para poder simular a minha distribuição é isso aqui. Então para minha normal, eu vou ter isso para cada uma das minhas amostras. Deixa eu ver se eu consigo dar algum exemplo aqui. Eu vou tentar vir aqui. Vamos ver se vai dar certo. Meu GLM não. Isso. Aí eu quero passar com vocês aqui essa função gera dados. Beleza? Para ver se ela dá um insight. Perceba que essa função gera dados, ela cria dados simulados com distribuição normal, binomial e Poisson a partir do modelo linear dados pelos coeficientes em beta e das entradas variáveis em x, sendo que x tem que ser aquela matriz que eu mostrei aqui como monta. Uma coisa, tá claro como é que você monta essa matriz de variáveis independentes? Que cada linha é uma observação e cada coluna é uma variável independente diferente. Desculpa, você ia falar, eu te cortei. Eu ia falar só pra você voltar no exemplo, porque na hora que você tava dando, eu fui ver ali na frente se tinha algo na linha, eu acabei pegando o exemplo que você deu. O exemplo que eu dei é esse aqui. Suponha que o x é um modelo simplão. Só tem uma variável independente e a constante. Beleza? E que o x é, por exemplo, o sexo. Pode ser 0 para indicar feminino, 1 para indicar masculino, ou o que você quiser aqui que seja binário. Beleza? Aqui eu estou falando sexo biológico. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Imagina que meu y foram essas observações aqui. Beleza? E que para cada y eu registrei essas variáveis independentes. Os meus xi. Ou seja, era 1 para esse, 0 para esse, 1 para esse, 1 para esse, 0 para esse. Beleza? Aí o meu modelo, o que ele vai estimar? Supondo que meu modelo ele tenha sido... A gente tenha rodado lá uma regressão linear e tirou um modelo que deu o beta 0 deu 0 e o beta 1 deu 1. Então ele vai falar que quando o x for 1, a minha média foi 1. E é o chute de média que ele está dando para esse yi. Então, para esse aqui que o valor foi 1,2, ele está chutando que a média dele é 1. Para esse que é 0,1, esse aqui é 0. Entendeu? E por aí foi. Perceba que daqui eu consegui passar do modelo para uma estimação dos dados. E aqui, se eu adicionar mais um erro, que é dado pela variância, eu vou conseguir simular dados similares ao meu dado de entrada. Deu para entender isso? Sim. Tem uma funçãozinha dada pela sua equação linear que I vai ser igual a beta 0 mais Beta 1x. no caso, o beta 0 ele vai ser 0, então basicamente o output vai depender mais do valor de x que você coloca, né? Isso. Nesse exemplo aí, ou vai ser 1 ou vai ser 0. Isso. Então aqui deu para pegar. Então você consegue simular uma amostra com base nos dados de entrada, você fala? Isso, com base nos dados de entrada, com base nas variáveis independentes. Você tendo x, você consegue simular saídas, só que aí vai ser uma saída bem estereotipada, né? Vai ser 1 ou vai ser 0. Se eu não adicionar o erro, sim. Tá. Se colocar o erro, aí o erro vai ser a Aí diferença pra média do modelo. Isso, aí você recupera os dados. E Isso aqui. Que eu falei tá na aula lá, né? Como retornar os dados através da função linear. Isso. Aí aqui eu tirei o epsilon porque eu quis pegar só a parte estereotipada do modelo mesmo. Tá, agora ficou claro. Beleza. Aí você tinha perguntado se tinha ficado claro como fica a matriz de variáveis independentes? Isso. Como é que você monta a matriz de variáveis independentes para poder usar num banco de... Tipo, como é que você monta um banco de dados, entendeu? Por exemplo. Tá. Tipo, indivíduo embaixo de indivíduo,
coluna, lado de cada coluna. Isso, exatamente. Beleza. Porque a gente está usando essa notação aqui o tempo todo. Por isso que está aqui x transposto beta. Porque o x é um vetor necessariamente é coluna. Então eu faço ele virar um vetor linha. Ou seja, eu tinha minha observação. Eu tinha ali uma coluna no meu banco de dados com os x. Transpus. Só para poder multiplicar pelo meu vetor de betas. Aí você falou que é vetor linha, porque como é um i de i, cada linha é um vetor linha, porque é um sujeito, tá? Isso. Aí por isso que na hora que você vai ver também a anotação quando é que é a matriz, eles colocam só x beta, porque já está no formato em que cada linha é um indivíduo. Então não precisa de ficar transpondo. Por isso que vai vir a matrizona sem o transposto quando estiver falando da matriz de dados observados. Beleza? Aí no caso é quando tá tratando da amostra inteira? Isso. Boa, obrigado. Aqui, quando tiver desse jeito, é porque x é matriz dos dados inteiros. Dos dados completos. Aqui é um indivíduo só. Aí assim, ele opera com a matriz sem transpor, porque é a amostra inteira, e aí o chute não ficar estereotipado e leva em consideração o erro, é isso? Não, no caso do chute vai ficar estereotipado do mesmo jeito. Pra gente, mas quando a gente gerar os dados aqui, você vai ver que o erro vai acabar entrando em algum momento. O que você tinha perguntado agora ficou claro. Beleza. Então vamos lá. Então aqui eu criei uma função para fazer isso. Então, o número de dados que você quer gerar, assim, o número de variáveis dependentes que você quer gerar, o beta do seu modelo, as variáveis independentes que você controlou, você que escolheu, qual que é a distribuição que você está usando, e aqui um segundo parâmetro, porque você viu que aqui eu trabalhei só com a média, mas a normal não precisa de média de desvio padrão. Ou, por exemplo, se eu estiver trabalhando com a binomial, eu não tenho a probabilidade de acerto e o número de jogadas. Eu tenho dois parâmetros, mas aí eu vou assumir sempre que o segundo parâmetro eu conheço. Então aqui na normal eu conheço eu não conheço a média, é isso que eu vou tirar dos dados. E o desvio padrão é uma coisa que eu vou assumir que eu conheço. Se for da binomial, vai ser o N, vai ser o número de jogadas. E eu vou supor que o que eu não conheço é a probabilidade de acerto, que é o que eu quero estimar, beleza? Então repara o seguinte. Tem alguns detalhes aqui só para poder funcionar. Aí lembra aquele eta que eu falei? Pode falar. Você assume que você conhece, você dá um chute arbitrário ou tem um critério. Tem um critério para poder chutar direito. O da normal eu explico quando a gente estiver explicando o GLM dela. E o da binomial tem a ver com como é que é? Com o número de resultados possíveis. Tanto que binomial normalmente a gente vai usar como se fosse Bernoulli, como se o N fosse 1. Tipo assim, se eu tenho só 0 ou 1 no meu banco de dados e eu quero modelar ele como binomial, eu considero que esse N igual a 1. Porque é como se para cada indivíduo eu tivesse tido apenas uma única jogada que deu uma chance de acerto ou erro. Eu não tenho tipo 10 acertos num único indivíduo, entendeu? Porque ou o indivíduo apresenta aquela condição ou ele não apresenta aquela condição quando a gente está fazendo o equivalente à regressão logística. Beleza? Então vamos lá. Então percebe que esse x beta, no momento que ele é uma matriz, eu vou ter
n linhas por p, que paramos colunas, certo? E o beta vai ter p linhas, uma coluna só. Isso vai me dar um vetor, um vetor mi de n linhas com uma coluna. Beleza? E aí eu vou usar, aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função, um y, vai ser igual tipo um normal. Aí aqui eu já estou pensando mais na função do programa mesmo, viu? Desse vetor mi com uma variância que eu dei. Aí para cada um desses, ele vai falar que o y1 vai ser vai ter um valor mi1, que é o que a gente tirou daqui, beleza? Mais um erro que segue uma normal de 0, porque o mi que estava na média já não foi para cá. E o erro aparece aqui, entendeu? Dessa componente. Quando eu chamo essa função, é como se ela já fizesse essa decomposição aqui pra gente. Aí, esse N1, no caso, é tirado daquele exemplo que foi dado do sujeito único. Isso, exatamente. É desse daqui, que aqui eu fiz um sujeito único várias vezes, por isso que eu tenho N linhas. Nossa, deu uma travada, não sei se é aqui ou se é... Não é porque aqui tá chovendo pra caralho também, né? Isso pode estar atrapalhando. Viu? Só repetindo aqui o que eu falei, é que isso, aqui foi o caso do sujeito único, e aqui eu peguei um sujeito único e concatenei várias linhas. Aí virou aquela matriz X grandona. Viu? Que é essa matriz aqui. Multipliquei pelo beta e eu achei a parte estereotipada, que é a parte da média para cada um deles. E adicionei esse erro, que eu estou supondo que é o mesmo tipo de erro para todo mundo. E que assim, eu falo que ele é conhecido, mas dá para estimar ele a partir dos dados também. Viu? Então, essa noção deu para entender? Que olha só, o que eu fiz aqui? Eu fiz o y e eu fiz o eta, que é só o pedaço estereotipado. Estereotipada. Certo? Tá dando para ver a tela aqui do R? Isso. Então, se essa distribuição for normal, a média vai ser essa parte estereotipada, e para cada um dos y que eu vou gerar, para cada uma das saídas, eu simulo uma variável normal. Aqui esse 1 é para falar que é uma só que eu estou sorteando, com média, a média estereotipada para aquele iésimo indivíduo, e o erro que eu dei por aquele desvio padrão. Beleza? Por exemplo, aqui eu coloquei n igual a 60. O x eu coloquei para ter 3 níveis, 0, 1 e 2, que seriam níveis de raiva aqui. Porque aqui é como se fosse não faz tanto sentido não, mas... porque às vezes dá menos que 0, mas beleza. Que é o seguinte... são 3 níveis de raiva que o gatinho sente, e que ele tem um beta 0, que ele perde 30 gramas de pelo por dia, e para cada nível de raiva aumenta em 50 gramas de pelo que o bichinho perde. Beleza? Que isso é aquele beta 0. Se a gente for colocar, seria eu falar que o mi é igual a eta é igual ao beta 0 mais beta 1x, sendo que o beta 0 é 30 mais 50 vezes raiva. Aí raiva pode ser 0
1 ou 2. Beleza? É isso que eu coloquei. Coloquei que é normal e que a função de ligação é identidade. Como que a gente sabe que é identidade? É esse pedaço aqui. A própria média é a própria parte estereotipada. Beleza? Posso fazer uma pergunta sobre Pode. suposições? Uhum. Que é a suposição com relação ao erro. Uhum. Você saberia explicar de forma simples, como se fosse explicar para uma criança de 5 anos, o porquê que assume que o erro para todos ele tem uma distribuição normal e que você falou que é o mesmo, né? Isso, é porque eu tô modelando meu problema com uma distribuição normal. Então esse é um pressuposto que eu estou fazendo. Só que eu falar que uma variável x segue uma normal de μ sigma é a mesma coisa que o x ser igual ao μ mais uma normal com erro zero ou com média zero e desvio padrão mesmo, entendeu? Isso é como se a média fosse uma parte constante da minha variável. Esse conceito ele parece muito um conceito de uma subcategoria dentro da. Vou usar o termo de psicometria, porque depois do curso 3, teoria da medida, para mim é matemática aplicada. Então, dentro da psicometria tem o conceito da teoria clássica dos erros, né? Que é todo valor obtido é igual a uma medida mais um erro e você faz essa mesma suposição. Aí, assim, só curiosidade mesmo, provavelmente essa suposição ela deve compartilhar essas mesmas propriedades, né? Deve, porque assim, essas coisas aqui são equivalentes. Pela característica da função normal, entendeu? Porque é aquela coisa, na normal é como se eu tivesse uma parte determinística e uma parte que dita a variabilidade. Aí eu posso separar as duas no caso da normal. Aí, assim, levando um pouco para a inferência, a parte determinística é um parâmetro populacional, né? Isso. A gente está querendo estimar. A parte que varia é o quanto que cada sujeito desviaria desse parâmetro populacional. E aí uma das posições é que a média é zero, porque alguns vão estar acima, outros vão estar abaixo. Se você tirar a média de tudo isso, eles se cancelam. É isso mesmo. Eu acho que tá certo. Cadê aqui? Era só para não desassociar da parte da inferência, sabe? Beleza. Isso fica mais latente na minha cabeça, aí a gente facilita pra entender. Mas aqui vocês entendem, deu para entender que aqui eu gero um pedaço do modelo que é a média. Aí a partir daí, cada y que eu for gerar, eu vou gerar ele usando uma normal, que vai ter a minha média, que vai ser beta 0 mais beta 1 x e a variância que eu passei. Aí eu vou rodar um código que vai sortear para mim uma variável normal com essa média, que depende da minha variável dependente, para cada indivíduo. Para cada indivíduozinho. Para cada indivíduo vai ter, como se cada indivíduo tivesse a sua própria média. Deu para entender que essa linha de código aqui em cima faz isso? Essa daqui? E isso liga o parâmetro do meu modelo ao... isso indica o parâmetro do meu modelo à distribuição de probabilidade. Isso que, ou seja, liga o eta no μ. Beleza? Fez sentido? Beleza. Isso. E o μ sempre vai ser a média daquela distribuição. Beleza? Então, olha só. Quando eu rodo aqui, só esse pedacinho, a gente vê que tem aqui, pelos perdidos, tem um que fica aqui mais perto do 30 mesmo, até os 50. Outro que vai ali perto do 80. Conseguem ver aqui?
tipo assim, no olhômetro mesmo, e sabendo qual que é o modelo. E o outro que vai mais perto de 130, que são os 3 níveis de perda de pelo em função da raiva que a gente tem. Deu pra entender como? Em função... Isso. Deu pra entender essa simulação? Como que simula os dados? Deu? Aí, no caso, você fala que cada sujeito vai ter uma média, porque no caso essa média, como ela é estereotipada e o que a gente passou meio que para, entre aspas, estereotipar, foi uma variável independente, então, no seu caso, o exemplo que você deu foi sexo, mas agora o exemplo que você deu foi nível de raiva. Isso. Então, dentro de é como se, dentro de cada um dos níveis de raiva, que nesse caso deve ter sido tratado como discreto, Isso. cada nível tem uma média, dentro dessa média são sorteados valores que possuem uma dispersão em torno dessa média. Isso. E a dispersão eu passei aqui como tendo um desvio padrão igual a 5. E eu passei igual a 5 aqui só pra ficar bonitinho no gráfico. Então, assim, quando você fala que cada sujeito tem uma média, essa média, no caso, ela está condicionada ao grupo que ela pertence, que no caso não teria nenhum grupo, né? Mas o nível de raiva, né? Isso. Cada sujeito tem a média que as variáveis independentes associadas a ele que descrevem. No caso aqui, nível de raiva. No outro, sexo. Pode ter um que é sexo e nível de raiva ao mesmo tempo. Então, assim, cada sujeito vai ter uma parte estereotipada que vai ser dada pelo eta, que é aquela parte que é o x vezes beta, que é o nosso modelo. Ou seja, tem uma parte estereotipada que é dada pelo modelo, mais uma parte variável que a gente descobre como que é essa variação a partir da distribuição que a gente está assumindo. Se for normal, essa variação a gente sabe que é uma normal com variância de alguma coisa. Se for binomial, aí é de outra forma que a gente vai enxergar essa variação, mas beleza. Aí vai ser aquele P vezes 1 menos P. Tá indo. Só uma parada assim que eu já pensei umas vezes sobre isso, que é interessante, que é uma coisa que eu voltei a falar aqui uma das coisas que a gente quer com a aplicação da ciência em si é reduzir incerteza, né? Isso. Variabilidade. É que, por exemplo, se fosse tratar essa sua variável dependente aí como se fosse uma média única, né? Sei lá, um parâmetro populacional em geral, você ia ter dados que iam ser bem dispersos, né? Isso, a partir do momento, por exemplo, que você gera um modelo e você tem subníveis que são de acordo, por exemplo, com o nível de raiva, você passa a tentar reduzir a variância sabendo que talvez eles pertencem a uma subcategoria ou uma subpopulação e aí modelando meio que a variabilidade em torno dessa média dessa subpopulação, né? Isso, pra mim tá certo. Você decompõe a sua variabilidade em uma coisa estereotipada, que depende de cada grupo, de cada nível de coisa que você sabe medir, e uma coisa que você não tem controle. Então isso me lembrou até que o Altair fala que é liberdade é você controlar aquilo que te controla, um negócio assim, é você ter conhecimento sobre aquilo que te controla. Assim, porque controlar às vezes não dá, mas ter conhecimento tem como. Então assim, você saber aquilo que te controla já é bom. É isso, uma parte a gente tem controle, que é a parte do modelo, e outra parte está fora do nosso controle, que é a parte que a gente chama de erro. Acho que tem tudo a ver com o que você falou, que é a decomposição da variabilidade. Deixa eu ver... Isso, agora a gente vai fazer a mesma coisa com uma binomial. Que é entender essa questão de como que o nosso modelo vai se relacionar com a variável, beleza? Então aqui, a mesma coisa. Aqui eu tô colocando um modelo binomial em que a função de ligação é chamada de logit. Já vou mostrar qual que é ela, tá? E o x é um beta zero de 0 e log de 2. Aqui log é o logaritmo natural, beleza? E aqui, se tudo der certo, a gente vai conseguir interpretar o beta zero de uma regressão logística. Que dá pra interpretar. Então não sei se interpreta. Normalmente não, porque não diz muito. É que nem interpretar o beta zero de uma regressão linear. Não diz muito pra gente. Quer saber o que acontece com a variável dependente. Agora, para a variável binomial...
para distribuição binomial, a função de ligação é a logit. O que é que isso quer dizer? Deixa eu pegar aqui para colar. Deixa eu colar aqui. Para que eu vou dar mole se eu posso colar, né? Aqui, ó, binomial. Eu vou pegar um outro pedaço aqui, viu? Eu vou ignorar esse n, que esse n vai ser um pra gente. Opa. Aqui. Cadê? Tá aqui. Então, o eta, o x beta, que é igual ao eta, é log da média sobre 1 menos média. Lembrando, a binomial eu vou chamar aqui de n mi, beleza? Em vez de n pi, que costuma ser a probabilidade, ela é n escolhe k, certo? De mi elevado a k, 1 menos mi elevado a n menos k. Lembra, essa que é a PDF da binomial, em que esse mi aqui representa prob de sucesso. Beleza? Só para lembrar, a binomial é a generalização da Bernoulli, né? Isso. Então, as jogadas, dados que você teve N jogadas, qual é a chance de um sucesso, né? Isso, a Bernoulli. Não, a K sucessos é a binomial. K sucesso. Dado que você... A Bernoulli, então, a generalização justamente porque a Bernoulli é uma jogada, um sucesso. Isso. A binomial é N jogadas e K sucesso. Isso, e K sucessos. Tá. Isso, por isso. Aí por isso que quando a gente está pensando em regressão logística, a gente vai estar pensando na binomial 1 mi. Porque aí vai ser um fatorial de ou 1, 0 ou 0, 1, que vai dar sempre 1, que vai virar, ó, só mi vezes 1 menos... Ah tá, é isso, tem que ser k mesmo. Menos k. 1 menos k, porque o k pode ser 1 se for sucesso ou 0 se for falha. Beleza? Por isso que eu falei que esse n para a gente dar binomial vai ser igual a 1 quando a gente estiver pensando no contexto de regressão logística, beleza? Porque a gente sempre, porque para cada variável, ou a pessoa teve sucesso ou a pessoa teve falha, que é ou a pessoa teve aquele 1 ou a pessoa teve aquele 0. Certo? Beleza. Então isso, e a gente, então isso é desse jeito, que essa aqui é a função de ligação. Então o eta igual a g de mi, que é igual a esse treco aqui de cima. E a gente tem que a média é igual a... É só a função inversa disso aqui. É um GA menos 1 do x beta, ou do eta, tá bom? Que vai ser... Agora deixa eu colar aqui. Isso. Que é exponencial do x beta sobre 1 mais exponencial, deixa eu ver se é mais ou se é menos. Isso, 1 mais exponencial do x beta. Beleza? O que é legal aqui? Repare que o x beta é log de mi sobre 1 menos mi, certo? E deixa eu ver.
E o x-beta eu vou colocar só com o beta 0 mais x1 para simplificar a análise, tá? Só para mostrar uma coisa. Beleza? É igual log disso aqui, não é? Eu vou tirar a exponencial dos dois lados, beleza? Então vai virar e elevado a beta 0 mais x1 beta. Ó, x1 beta é x beta 1. X beta 1 mais x beta 1, que é igual a log. Ó, que log que eu tomei exponencial dos dois lados. Sobre 1 menos μ. Beleza? Mas isso aqui eu não posso trocar, eu posso colocar como multiplicativo por probabilidade exponencial. Eu posso quebrar expoente em os dois. Isso. Mas isso aqui não é probabilidade de sucesso por fracasso? Então, isso aqui é razão de chance. Concorda? Agora olha que legal. Imagina que o meu x, assim, não importa, mas só para colocar, é uma variável binária, que ela ou é 0 ou é 1. 0 se não tem a coisa, 1 se tem a coisa. Então, vamos colocar 0 para a classe de referência. Para referência. Vamos supor que o x é igual a 0. Beleza? Então vai virar E de beta 0 é igual a odds. Certo? Ou seja, o XPB do beta 0 é a razão de chances basal. Ou seja, se minha variável é categórica, significa que esse x igual a 0 é como é que é? No nível de referência. Se eu troco uma referência, eu troco o meu XP do beta 0. Agora olha que legal. Aí você percebe que o E elevado a beta 1 vezes E elevado a beta 0 é igual a um odds novo, não é? Então você pode falar que o XP do beta 1, o XPB do beta 1 é o multiplicador do meu odds ratio. Multiplicador da taxa base? Isso, multiplicador da taxa base. Ou seja, se minha chance era 1 para 1 e esse total aqui é 2, então eu passei para 2 para 1. Concorda? Que é o que eu fiz aqui no exemplo. Por isso que eu coloquei o log de 2. Porque o XPB é elevado a log de 2 a 2. Então, e repara que se o beta 0 for 0, é elevado a 0 dá 1. Então, a taxa base é 1. Então, o que eu coloquei aqui? Que das 100 cantadas do Jonathan, ele vai dar cantadas que, se ele der uma cantada ruim, vai ser 1 para 1, ou deu bom ou deu ruim, vai depender só da cocotinha querer pegar ele ou não. E se ele deu uma cantada... Exatamente, mas se ele deu uma cantada boa, ele dobra a chance.
beleza? E eu usando aquela mesma função, olha aqui aquela função de gerar dados. Se a distribuição for binomial, a média é 1 sobre 1 mais xp do menos zeta, que com manipulação você chega aqui, que é a função média. Beleza? E a mesma coisa, aqui agora, ao invés de eu sortear uma normal, eu sorteio uma binomial. Assim, cada vez eu tenho só uma jogada, o meu n é igual a 1 também, e a média é a média que eu tirei dos meus dados. Que a média, no caso aqui, é a chance de acerto. A chance de acerto vai ser tal que gera um odds ratio de 50-50, ou vai ser uma média de acerto tal que gera uma chance de acerto 2 para 1. Posso fazer um comentário? Pode. Eu vou voltar um pouco na normal, que é que eu tô mais familiarizado. Uhum. Porque quando você falar o beta zero na distribuição normal, seria mais ou menos aquele exemplo que eu dei, né? Tipo, você tem um parâmetro populacional na ausência de informação sobre qualquer coisa que possa reduzir a sua variabilidade. Isso. Seria um chute pro beta zero, né? Isso. Dado que você não sabe nada sobre o seu fenômeno, você parte do beta zero, que é a média de tudo que você tem acesso. Isso. A partir do momento que você conhece coisas ou informações, você tem informações que podem reduzir a sua variabilidade, você vai colocando isso no seu modelo e incorporando isso para ir reduzindo cada vez a variabilidade dentro dos variáveis, por aí vai, né? Isso. Tá certo, raciocínio. Aqui só parece que o beta zero não é a média, porque o beta zero está aqui no zero e a gente só foi para a direita. Se a gente fosse para a esquerda, ia ficar equilibrado. Ou a gente teria que reposicionar nosso nível de raiva para ir de -1 a +1, entendeu? Aí o beta zero é representar uma média desse grupo aqui global. Mas mesmo a frase que você falou, continua acertando para esse caso, que é o beta zero é a parte estereotipada que eu tenho na ausência de mais informação. Esse na ausência significa uma variável independente igual a zero. Não a minha variável independente é centralizada, não é. Minha variável independente é igual a zero. Aí, se você não conhece as variáveis independentes, você só conhece, vamos supor, a dependente, então seria a média, né? Isso. Aí é isso que você está dizendo sobre a binomial, né? Dado que você não conhece nenhum fator para você particionar a variância, vou usar esse termo, acho que tá errado não. Dado que você não conhece nada que modifique a chance base é a chance média que tem, né, estimada. Isso, e aí a chance base, você vê que ela depende do beta zero. Ela pode ser tanto o 50-50 que nem eu coloquei aqui, mas não, ela pode ser que assim, não, de basal você já tá fudido, já é 1 para 9. Até, Gustavo, depois você pega gravado. Qual seria o critério mesmo para partir do beta zero? Se você explicou isso, foi mal. Não. É que assim, é porque no caso, quando a gente foi analisar aqui, para binomial, que tem essa função de ligação, aliás, sendo essa função de ligação, dá para interpretar que a multiplicação dos zeros elevados aos betas, ou seja, do XPB, gera a minha razão de chances. Beleza? Se o meu beta zero for igual a 1, esse termo aqui inteiro... se o meu beta zero for igual a 0, esse meu termo inteiro aqui vale 1. E a razão de chances base é 1. É 1 para 1. Se eu tiver só duas opções, significa que eu tenho 50% de chance. Significa que minha média vai que esse meu mi, que olha só, se a gente for pegar aqui, cadê a mi function? Mas vai ser ruim de calcular aqui? Não vai dar não. Porque isso aqui vai dar 1, sobre 1 mais 1 vai dar 2, isso aqui vai dar meio, vai falar que minha média é meio. Minha probabilidade de sucesso.
senão vai ser ajustado de acordo com a razão de chances que tem que dar aqui. E aqui, nesse modelo aqui do Jonathan, eu coloquei 0 porque eu quis dar um boi pra ele e deixar ele com sorte. Se ele é cantada ruim, a menina vai olhar pra ele e vai ignorar que ele deu uma cantada ruim, entendeu? Aí 0 significa que a taxa base é 1, né? Isso significa que o odds ratio base é 1. Na regressão logística. Se não, se o beta 0 não for 1, esse E elevado a beta 0 vai ser o odds ratio basal. Aí dá pra calcular, pra ter uma noção. Ah, tá, beleza. E tipo, que o 0 vai pra 1. Porque o beta 0 assume como 0, tá? Ele vai 0, então dá 1. Então a taxa base é 1. Isso. Tá, Beleza. Aí aqui pra você ver... Dá um boi que eu já tô meio disperso. Não, de boa. Aí o que é interessante aqui? Como é binomial, eu fazer um plot, eu vou ver tudo no 0 ou 1. O que é mais interessante é eu fazer histogramas particionados. Então, quando minhas cantadas são ruins, olha como é que fica o histograma. Uhum. Até que deu bom pro Jonathan, ele tá com mais sucesso do que fracasso. Não deu tão 1 para 1 não, mas... Fracasso tem questão de sucesso. Isso, fracasso e sucesso. E quando a cantada é boa, aí já dá pra perceber que tem mais chance de sucesso do que de fracasso. Ah, mas aí no caso tá mostrando só visual, né? Só visual. Aí no caso, na função a gente teria as proporções. Isso, na função as proporções são essas. É 2 para 1. Se fizer a conta aqui, dá mais... Aqui, ó. Aqui dá pra fazer, que dá mais ou menos uns 16 e aqui uns 42. 16 vezes 3 é 48, se eu não me engano. Isso. Então, ou não, é 42. Aqui, é realmente 42 sobre 16. Aqui. Tá dando um pouco mais do que 2. Quase 3. E aqui tá dando um pouquinho. Vamos rodar com mais daqui pra ver se fica mais perto do... Vamos supor que ele foi a várias festas. Ah, aqui ficou mais bonitinho aqui, ó. 150, um pouquinho acima de 150, um pouco acima do 300. Aí deu 2 para 1, bonitinho. E aqui deu 1 para 1, mais bonitinho também. Isso, deu pra pegar a ideia, né? Então se a cantada dele for ruim, tipo, tanto faz. Se a menina quiser ficar com ele, vai ficar, senão não foi cantada que se modificou a chance, né? Isso, exatamente. É aquela coisa, pelo menos a cantada ruim não ferrou com a vida dele. Já a cantada boa aumenta pelo menos assim, 2 vezes a chance, né? Isso. Isso. Nossa, legal visualmente, assim, pegar... Então, assim, tá legal isso. Assim, se você tiver um BD pequenininho, dá pra você fazer isso. Particiona por cada nível, se for categórico, que aí dá pra ver. Já dá, assim, dá pra você... Tá vendo? E assim, o que eu acho bonito disso daqui é que no olho já dá pra você estimar um modelo. Tipo, sem você ter que rodar um algoritmo. Já dá pra você intuir mais ou menos qual que tem que ser o seu modelo. Aí seria 2 sobre 1, né? 2 sobre 1 seria 2, né? A taxa de modificação da cantada ser boa. Isso. Na chance. Isso. Tá vendo? Assim, o que eu... Isso. Então você tem aqui a chance que deu... O número de vezes que deu bom, o número de vezes que deu ruim, só dividir. E aí tendo esse resultado, você divide pelo mesmo resultado, só que da taxa base, né? Isso. Aí você consegue tirar qual que é o seu XPB do outro. Olha que legal, velho. Fala que não é maneiro. Tipo, ver que dá pra você intuir, ou assim, você dando uma namoradinha nos dados, você consegue intuir o modelo. Mas pra bancos pequenos, coisas mais simples e tal, mas eu já acho legal. Um modelo mais simples, né? Isso. Pra modelo grande, tanto que assim, isso aqui não dá certo pra variável contínua. Aí pra variável contínua tem que rodar o GLM mesmo.
Não dá não. Eu tô conseguindo acompanhar até aqui. Ótimo. E o próximo então agora é pra... Tá achando que vai precisar de mais uma monitoria, viu? Deixar de hoje só com as funções de ligação. Agora a poção. Beleza? Deixa eu só pegar aqui qual é a distribuição da poção, que eu sempre esqueço. Agora eu quero a equaçãozinha dela. Isso. Vamos ver se eu consigo colar aqui. Não. Tem que tirar print. Isso. Essa daqui é a função, sendo que o lambda na poção é a taxa de ocorrência. Para lembrar, é a Taxa ocorrência do seu sucesso em determinado espaço no tempo, né? Isso. De um evento. De interesse. Isso. De evento. É assim, taxa de ocorrência de evento. E aqui eu não vou colocar espaço ao tempo, que pode ser qualquer unidade de qualquer coisa que você quiser. Desde que você possa interpretar como uma frequência ou como uma taxa. Então, normalmente a gente pensa em tempo e espaço porque é o mais intuitivo pra gente, mas que nem pontuação em jogo. Pode ser o número de pontos por jogo. Também conta. Então, por isso que qualquer coisa que é contagem também vale, porque é quantidade de contagens que ocorreram durante o período de contagem. Então, por isso assim, isso. Então, taxa de ocorrência de evento. Taxa ou frequência. É só porque taxa, na minha cabeça, não sei se na de todo mundo implica isso, é a unidade de coisa dividida por tempo, espaço, que seja. E frequência pode ser só contagem. Tipo, aconteceu 10 vezes, entendeu? Que nem o exemplo que a gente vai usar aqui. Aí, o que é interessante da Poisson é que a variável de uma y seguindo uma Poisson é igual a lambda. Ou seja, a média na Poisson se interpreta como a taxa do evento. Beleza? Aí vamos lá pegar a função de ligação da Poisson. Aí tá aqui, ó, Poisson. X beta ln de mi ln de mi, e a função de ligação então vai ser a exponencial de x beta. Só ver se eu estou usando o termo certo. Ah, não, a função de ligação é log, porque é o que liga o beta, é o log, viu? Então por isso que aqui a função de ligação é o log, beleza? Aí de novo, olha só, como o mi é o SPX beta, vou fazer de novo. Imagina o basicão, o e elevado a beta 0 vezes e elevado a beta 1x é igual a o meu lambda lá, o meu mi, beleza? Então a gente vê que o e elevado a beta 0
é igual, vou chamar um lambda 0, que vai ser então taxa base. E o E elevado a beta 1 vai ser igual a um lambda 0 vezes um fator aqui. Então esse aqui é o fator multiplicativo de ocorrência do evento. Concorda? Que agora vamos fazer graça de novo. Agora é o seguinte. Esse exemplo é uma média de pistoladas de xingamentos que o professor dá em aula. A variável independente ele errar algo ou achar que a letra dele está feia durante a aula. Se ele percebe isso, pode ser que o número de vezes que rola xingamento aumente. Então vamos supor que foram observadas 120 aulas e 0 indica que não rolou cavalada na aula e 1 rolou cavalada na aula. Aqui eu coloquei que a taxa base é log de 4. Ou seja, se a taxa base é log de 4, significa que ocorrem 4 registros por aula. Ocorrem 4 registros por aula normalmente. Mas se acontece cavalada, eu aumento em 1.5 esse 4 vezes. Ou seja, vai para 6 por aula. Beleza? Então, assim, o lambda que vai ser analisado é o lambda por aula ou o lambda de todo período de observação? A gente está querendo descobrir o lambda por aula. Aí tem as aulas que não tem cavalada e as aulas que tem cavalada, entendeu? Então são dois grupos, assim, período de observação, esses 2 anos de aula. Aí tem as aulas que tiveram cavalada e as aulas que não tiveram cavalada. A gente vai tentar separar nesses 2 grupos. A média de reis dado que teve cavalada. Isso, assim, qual que é a média de reis? E ver que, assim, a média de reis dado que teve cavalada, a gente pode considerar isso tanto como normal quanto Poisson. Mas como a gente quer cavaladas por aula, a gente pensa mais como Poisson. E aí a gente vê aqui no códigozinho aqui em cima, para gerar os dados da Poisson, olha só. A média é o exponencial do eta, que a gente viu que é a função inversa. A gente chama a Poisson, porque é só uma Poisson mesmo, que teve aquela média. Você vê que aqui não precisa passar um parâmetro a mais, porque a Poisson ela só tem um parâmetro, que é a média, que é igual à variância. Beleza? Então vamos lá gerar os dados e ver como é que fica. Aqui dá pra ver, ó. Nas aulas que não tem cavalada, rolou essa quantidade de vezes. Nas aulas que rolou cavalada, rolou um pouquinho mais de range. Aí dá pra ver visualmente que uma tá um pouquinho acima da outra. A média aqui, eu chutaria que tá aqui em torno dos 5. Diria que tá no 5. E esse daqui, sei lá, talvez aqui no 6, 7, mais ou menos. E aí só pra assim, dando spoiler, mas depois eu rodo bonitinho, porque eu vou pegar aqui o GLM, que eu quero rodar ele só para poder mostrar que quando eu estimo o meu modelo, aqui, esse aqui é o beta 0 estimado, o XP do beta 0 estimado deu quase 4 e o deu quase 1.6, que é o que a gente tinha colocado aqui. A gente pode fazer a mesma coisa para os outros. Olha aquele modelo do Jonathan. Eu não coloquei que o beta era 0 e log de 2. Então tem que dar 1 e 2, não é? O XP do beta. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nossa, deu ruim, hein? Deixa eu ver aqui o que rolou.
Sei lá o que rolou que tinha dado ruim pra caramba. Aqui, agora deu perto de 1 e de 2. E aqui é a mesma coisa pro do normal. Perto do 30, perto do 50. E eu acho que hoje eu vou parar por aqui, porque se eu for entrar no código, eu acho que vai ficar coisa demais. Assim, se eu for explicar o GLM mesmo. O que você acha? Quer continuar? Quer parar por aqui? Eu acho que pode ficar pesado mesmo. Pode. Uhum. Mas perguntar, deu para entender o que é a função de ligação, o que ela tem a ver com os dados, como que, assim, não só como que gera os dados, mas como que a gente pode pensar em como que a natureza gerou os nossos dados? Deu pra entender. Ficou alguma dúvida? Quer repassar alguma coisa? Nossa, por exemplo, a função de ligação opera para gerar saídas, beleza, claro. Uhum. Beleza, que era o grande objetivo de hoje. Claro. Ah, não, então tá valendo, tô feliz. Até porque eu vou rever também, então se assim, se revendo eu identificar que eu deixei passar alguma coisa, eu assistir a dúvida aí eu pergunto. Uhum. Assim, ficou claro, entendi. O códigozinho ajudou, deu pra ver os gráficos. Os gráficos, eu acho que ficou um auxílio legal à parte escrita. Então, beleza. Porque assim, você explicou o conceito, né? Aí depois falou, vamos aplicar aqui no código então. Aí trouxe alguns exemplos, eu acho que foi um complementar bem legal. Aí deu pra entender então que também cada observação é como se você tivesse sorteado de uma PDF. Você vê que cada vez no código, ou seja, para cada indivíduo, eu tive que chamar a função uma vez. Assim, eu acho que ter esse feeling aqui é interessante. Dá pra fazer sem ter que chamar um de cada vez? Dá, mas isso aqui eu acho que deixa didático. Entende? Que cada observação é gerada a partir de um sorteio de variável aleatória com o parâmetro determinado pela parte estereotipada. Acho que é isso não. Então eu vou encerrar o vídeo aqui, viu?